Boa noite a todos. Shalom Lekulam, sejam muito bem-vindos a esse grupo familiar de hoje. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer a Deus pelo aniversário da igreja, por tudo que Ele nos permitiu fazer, pelas pessoas que vieram. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que chama-se Tisha B'Av. Tisha B'Av quer dizer dia 9, Tisha B'Av quer dizer do mês de Av. É o dia mais triste que tem em Israel. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E eu vou atender alguns pedidos que me pediram para repetir aquela explicação do Birkat HaKohanim, que é a bênção arônica. Eu vou repetir no finalzinho, depois de terminar o grupo familiar de hoje, tá bom? Vamos tentar, então, ser o mais breve possível para não ficar muito longo. 9 de Av, foi quarta-feira passada, como disse, é o dia mais triste, é um dia de jejum, para tudo, ninguém faz nada. Tem gente que senta no chão, tem gente que não toma banho, tem gente que, enfim, cada um eles tem muito rigoroso, né? Queria só mostrar para vocês, para entenderem melhor, o calendário de Israel, o calendário judaico, ele começa a contar a partir de Adão. Lá estamos no ano 5.783. O calendário de Israel, ele é lunisolar, portanto, ele tanto segue a lua como segue o sol. Os meses seguem a lua e os anos seguem o sol. Deu para entender? Depois você pode analisar isso melhor. O que aconteceu em dia 9 de Av? Coincidência ou não, destruiu-se o primeiro templo, no dia 9 de Av, exatamente se destruiu também o segundo templo, no dia 9 de Av, no calendário judaico, 70 anos depois. Aqui tem algumas fotos, se vocês quiserem ver, né? Aqui tem até a descrição do exército de Nabucodonosor, tem um versículo, se vocês quiserem, mas só para vocês terem uma ideia do que vem a ser. Então, depois da construção do primeiro templo, foi refeito, né? Então, um dia desses, anos depois, né? Estava passeando, estava andando com seus discípulos, o Senhor Jesus, e aí, quando eles chegaram perto desse templo, eles ficaram maravilhados com aquela construção. E eles falam, vamos ler para vocês aqui, saindo ele do templo, ele foi abordado por um de seus discípulos e disse para ele disse para ele, olha aqui, ó, olha que, mestre, olha que pedras, que edifício. E Jesus respondeu, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Realmente aconteceu exatamente assim 70 anos depois. Destruiu-se o segundo templo. E esse dia é conhecido como Tisha B'Av, 9 do mês de Av. Só queria acrescentar uma coisa, que não foi só esse evento de 9 de Av que marca, é o mais importante, é o mais pesado, né? Mas quero dizer para vocês que aquele castigo que os judeus tomaram de Deus, tiveram que pagar 40 anos no deserto, até que se renovasse todos, né? Foi no dia 9 de Av. A expulsão dos judeus da Espanha, 9 de Av. O Holocausto se deu início aonde? No dia 9 de Av. Parece que dia 9 de Av é um dia que Deus vem falar conosco, né? Muito bem. Curiosidade, então, mais uma coisa desse ano também, né? Muito bom. Essa foto foi tirada agora nesse ano. Nesse ano de 9 de agosto, quarta-feira passada, eles foram avistados pelos rabinos uma raposa caminhando ao longo do Muro das Lamentações. E esse fato vai se repetindo há alguns anos, já não é a primeira vez que isso acontece. Tá? Tem um conto aqui, né, do pessoal, dos rabinos que foram para lá, e vocês podem ler, ficar à vontade aí, tá? Não vou explicar tudo, senão também não faz diferença, só para vocês entenderem. Muita gente não está entendendo muito bem por que isso aqui tudo, né? Na verdade, queria só dizer para vocês isso. É, Tem gente que interpreta o fato de ter essa raposa, não é pela primeira vez, depois nós vamos ver isso aqui nos versículos, né, na Bíblia, eles interpretam que o Messias vai chegar, que eles não acreditam em Jesus. E os que não acreditam em Jesus, os messiânicos, eles falam, Jesus está voltando este ano. Os dois creem que o Messias ou Jesus vai voltar esse ano. E você o que acha? Eu tenho certeza que não vai demorar, no meu sentido, tá? Muito bom.
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a raposa e o pecado. Tá, vamos lá. Cantares. Apanhai-me as raposas e raposinhas que fazem mal às vinhas. Vinhas, igreja. Então, as raposinhas que fazem mal à igreja, então são as raposinhas que fazem mal às nossas igrejas. Fica essa observação para você começar a pensar a respeito. As raposinhas, está aqui bem separadinha, né? Elas fazem mal às nossas igrejas. Essa aqui é uma informação que está na Bíblia, está em Cantares. Então, a raposa é conhecida na Bíblia como o quê? Como um animal astucioso, sabe? Astúcia, voraz e causador de danos. É assim que ela é vista na Bíblia. Tanto é tudo isso que eu estou falando para vocês, que os falsos profetas, eles são comparados com raposas do deserto. E onde é que está isso? Está em Ezequiel. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Olha só qual a importância da raposa. Eu não sei se você já fez algum estudo a respeito, ou você viu alguma coisa a respeito. Eu posso dizer para você que eu fiquei assim, boquiaberto, porque eu não tinha feito. Mas eu comecei a receber tantas informações sobre isso. Deus está mandando isso aqui para mim de uma forma tão repetida, que eu falei, eu tenho que escrever sobre isso. E aí eu comecei a pesquisar, 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 e esse é o resultado da minha pesquisa. Por isso que eu falo, não acredite em nada do que eu digo para vocês. Pega a Bíblia, estude, avalia, pergunta, consulta um rabino, consulta um pastor, faz o que você quiser, mas não acredite exatamente no que eu digo. Tá? Jesus, se referindo à maldade de Herodes, né, Antipas, inclusive, olha aqui esse versículo que diz aí. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus e falaram, sai, retira-te daqui, porque Herodes vem aqui te matar, ele quer te matar. E Jesus falou o quê? Eu não vou sair daqui, não. Vai e diga àquela raposa, eis que eu expulso demônios. Até parece que aqui Jesus estava comparando o Antipas com um demônio, mas não sei se é isso. Você analisa se é isso. Eu expulso demônios, eu efetuo curas, hoje e amanhã, porque no terceiro dia eu sou consumado. Jesus falando. Tá? Então, raposas e raposinhas, é uma referência bíblica. Já te mostrei aqui, já mostrei para vocês que estava escrito isso, né? Cânticos. Eu já li isso aqui para vocês, mas só para vocês relembrarem. As raposinhas que fazem mal às igrejas, às vinhas. Tá? Por que raposinhas? Porque o pecado é como as raposinhas. Quando você faz um pecado, tudo começa de uma forma ingênua. Você faz de uma forma, parece ingênua. Aliás, a gente se faz muitas vezes de ingênuo, né? Sabendo que vai fazer um pecado, a gente vai naquela assim, né? Se coloca como ingênuo. A raposinha faz a mesma coisa. O pecado também, ele começa com uma simples insinuação. E a raposa também. Mas o pecado, ele começa com uma insinuação e depois ele se transforma num câncer. Assim a raposa também. E o câncer faz o quê? Ele vai te destruir, vai te matar. Quantos erros na vida, no nosso lar, na nossa igreja, que a gente vai permitindo, começa com coisas pequenas, depois acaba resultando em explosões. A gente vai permitindo coisas acontecendo na igreja, na nossa casa, isso vai piorando a coisa, vai sendo mais grave, e aquela insinuação passa a ser um ato que incomoda mais, e muitas vezes acaba dando uma divisão na família, dando uma divisão na igreja. É muito importante que a gente apanhe as raposinhas enquanto elas não crescem. Ouviu bem o que eu disse? É muito importante a gente realmente cuidar de apanhar as raposinhas, colocar elas na linha, ou você que decide. Então, é muito importante que a gente repele, né? Repele qualquer começo que compromete a nossa igreja. Muito bem. O pecado, como as raposas, ele tem um crescimento enorme. Por isso que a gente não deve permitir algumas faltas graves na nossa casa, na nossa igreja, no nosso convívio. A permanência do pecado no seio da igreja, no seio da nossa casa,
É como as raposas, o crescimento das raposas, das videiras, ok? Então, se você aceita um conselho, precisamos orar. Orar para que nosso lar, nossa igreja, não sejam influenciadas e que a gente não permita a penetração desses males. Então, isso aqui vale a pena ler inteiro. Tiago nos diz, cada um é tentado, cada um de nós é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Você é tentado quando você usa sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, ele dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, pode ler você mesmo aqui, ó, gera a morte. Ele diz, não, não erreis. Meus amigos, não erreis. Portanto, cuidado, porque esse dia poderá chegar para você, para mim, para todos nós, ele pode chegar. A gente tem que tomar cuidado para que esse dia não nos chegue. Porque se você chegar um dia, se for no médico, e ele chegar para você e falar, meu amigo, sinto muito, mas o seu mal não tem mais cura. E aí você vai fazer o quê? Né? Ou então, aquele dia, se você for tipo daquelas virgens que não guardaram óleo, e chegou o noivo, e ele fechou a porta quando você chegou, e você falou, abre a porta, abre-nos, está escrito aqui, ó. E aí ele vai te responder, em verdade, digo que eu não te conheço. Já pensou acontecer isso com a gente? Avalie você. Avalie você. Muito bem. O que Jesus quis dizer com dizei aquela raposa? Vamos tentar analisar isso aqui em termos semânticos, né? No grego, a palavra raposa, essa aqui que eu não sei ler, ela é associada à esperteza, à ligeireza, mas somente em ataques noturnos a outros animais. Portanto, não nos cabe aqui. Vamos ver no hebraico. No hebraico, a palavra é shual. Lê comigo. Shual. Al. E ele tem um significado muito, muito amplo. Vou utilizar alguns tópicos que é citado nessa definição. Ele é citado como astúcia, como ardilosa. Olha, vamos ler, vamos ver então. Cântico diz o seguinte: apanhai-nos as raposas, as raposinhas pademosinhas, né? Astúcia, ardilosa. Conhece aquela parábola da raposa e dos peixes? Os peixes estavam fugindo, e a raposa pergunta para os peixes, mas por que eles estão fugindo? É porque esses humanos estão colocando uma rede muito grande. E fala, aqui, ó, não faz isso, não, vem ficar comigo aqui, vem em terra firme. A raposa, querendo comentar os peixes, a viver em terra firme com ela. Enfim. Depois você olha isso aqui, você lê de novo, tá? Depois, o outro item é como pretensão. O homem com poder é comparado com o leão. O homem que tem poder. O homem com menor poder, ele é comparado com uma raposa. Sabiam disso? O homem que tem muito poder é o leão. Menos poder é a raposa. E quem tinha a pretensão de ser algo e que não eram associados às raposas. Ok? Tem um dito rabínico que é muito famoso lá em Israel, que diz assim, seja a cauda dos leões e nunca a cabeça das raposas. Tá? Continuando com cuidado com as raposinhas. Apanhai-nos as raposas, raposinhas fazemosinhas. Por que raposinha? A gente não deve se preocupar com as raposas grandes. Elas são maiores, elas são mais perigosas. Não, porque as grandes você enxerga. E elas te enxergam também, elas te pegam. As raposinhas pequenas você não consegue ver, elas se escondem, elas fogem. E elas vão de uma forma. Mas eu queria mostrar para vocês o outro lado da história. Deus, na verdade, ele quer que a gente tire as nossas raposinhas internas, interiores. Vou dar algumas aqui para vocês. Primeiro, a fofoca é uma raposinha. Ele quer que você tire fora a raposinha chamada fofoca. Fofoca. Normalmente, uma pessoa que um conhecido falando fofoca, ele não se afasta, ele vai lá porque no final ele gosta. Né? Ele acaba se envolvendo.
Tem um versículo que vocês podem ler depois. Segundo, quem faz crítica, ou que faz crítica, é uma raposinha, né? Aqui, sabe aquele que examina tudo, tudo, tudo que ele quer de alguma forma, no fundo ele quer fazer uma crítica. Ele quer achar um defeito de alguém para criticar. É isso aí. Normalmente, essas críticas são frutos de um ciúme ou de uma inveja. Muito bem. Deus profetizou através de Isaías acerca de vós, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Está escrito isso. Depois você lê, por favor. A inveja é uma raposinha também. Inveja. Quem tem inveja normalmente não cresce, porque ele está preocupado mais com o outro. Né? Enquanto o outro está crescendo, ele fica só. A murmuração é uma raposinha. Quem se queixa de tudo, você conhece aquelas pessoas que só murmuram, se queixam de tudo, nunca estão satisfeitos com nada. Tudo que eles têm, eles podem ter muito, pode ter. Não sei, eles não estão felizes. Na verdade, eles estão murmurando contra a autoridade delegada por Deus. Né? Tem aqui uma passagem que explica isso. Por favor, leia depois. Os murmuradores não vão entrar na terra prometida. Devemos apanhar as nossas raposinhas internas, tá bom? Se você procurar no Google o que é raposa representa no mundo espiritual, sabe o que você vai achar? É um bicho inteligente, astuto, mas às vezes é uma pilantragem. Cuidado, que é assim que eles agem. Muito bem. Algumas pessoas pediram para que eu repetisse aquela explicação que eu dei na noite da reunião de comemoração do 17º aniversário da igreja. Muito bem. A bênção arônica. Vamos começar, então, por onde ela está, né? Está em Números 6, do 22 até o 26. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e seus filhos, dizendo, assim abençoarei dos seus filhos de Israel. Dizendo-lhes, ou seja, quem está dizendo é o próprio Deus. Quem ditou isso foi o próprio Deus, dizendo-lhes, as palavras de Deus foram, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tá? Muito bem. Normalmente as pessoas que fazem essa bênção, primeiro, as pessoas que fazem essa bênção devem ser descendentes da tribo dos levitas, porque isso aqui começou com quem? Com Arão, que era irmão de Moisés, que era o sumo sacerdote na época, e seus filhos, que eram sacerdotes. Então, isso aqui começou através da tribo de Levi. E, só para constar, meu pai era levita, era descendente de Levi. Como é que ele sabe que era levita? Não, olha, eu não sei. Eu sei que é muito difícil saber. Mas seja o que for, é assim que eu tenho essa notícia dentro da minha família. Tá? Então, era feito esse movimento aqui. Esse movimento com as duas mãos. Esse movimento, por isso que eu trouxe essa imagem para vocês. Ele lembra a letra Shin. Isso aqui em preto é a letra Shin que eu vou mostrar para vocês logo embaixo. Letra Shin, essa aqui, vamos lá ver. Tá vendo? El Shaddai, essa letra aqui, era exatamente essa aqui, tá? Portanto, lembra Shaddai. Quem é Shaddai? Quem é? Ele, Elohim, Shaddai. O que é Shaddai? É o Deus Elohim. Shaddai é todo-poderoso. Então, quando você faz isso, você lembra de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Uma outra palavra é Shekinah. Isso aqui o que que é? É o tabernáculo, é o santuário. Começa com a letra Shin também. O que quer dizer Shekinah? É a presença de Deus. Então, isso aqui lembra o Deus Todo-Poderoso e essa mão lembra a presença de Deus. Certo? E é por isso mesmo que quando o levita ele faz essa bênção, ele mesmo fecha os olhos. Ele não pode olhar para suas mãos, porque a gente sabe que no Santo dos Santos ninguém poderia entrar, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano,
E mesmo assim ele entrava com todos os véus possíveis, porque ninguém pode olhar para Deus com esse veículo aqui chamado os olhos. Ninguém aguentaria a luz que tem de Deus. Então a gente, imaginando, entendendo que isso aqui é a presença de Deus, a gente, por respeito até, a gente não olha. Tá? Agora vamos tentar ver outra coisa aqui. Ó, esse aqui é o alfabeto hebraico. Vocês podem ver que não existem algarismos, cada letra equivale a um número. E não existem só existem consoantes, não existe nenhuma vogal. E cada vogal representa seu número. E são 22 letras só, 22 letras. Tá? Então vamos ver então a letra Shin, que é a 21ª letra, que equivale ao número 300. Então presta atenção. A letra Shin vale 300? Vale. 3 mais zero é igual a 3. Primeiro 3. A 21ª letra do alfabeto. 2 mais 1 é 3. Vamos olhar para essa letra aqui, Shin. Você conhece a letra Vav aqui, ó? Essa aqui, ó, tá vendo? Essa letra aqui, você tá vendo? Tem 3 dela aqui, ó. Tem uma, 2, 3, não é isso? São 3 anteninhas, né? Para aquele que não conhece hebraico. Mas existem 3, de novo, 3. Então, o que é esse 3? É Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo isso é letra Shin? Não, muito mais. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre só a letra Shin. Tá bom? Mas já para vocês terem uma ideia, isso é letra Shin. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quem faz a bênção é... E tem que não pode olhar para as mãos dele, de jeito nenhum. E, então, como é que a coisa acontece? Eu trouxe aqui para vocês, tá, rapidamente, vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma kippah. Essa kippah quer dizer o quê? Rapidamente, a kippah, ela está dizendo assim, a minha vida. Se você usar kippah, saiba que você está dizendo isso. A minha vida, ela é conduzida, não é conduzida pelo cérebro, pelo meu cérebro. Ela é conduzida por Deus. Eu não sou físico, eu não sou carne, eu sou espiritual. É que nem Jesus fala, meu mundo não é daqui, eu não sou desse mundo, não é isso? Tá bom até aí, muito bem. Então vamos lá. A pessoa coloca a kippah, quer dizer, sempre está de kippah ali, né? Depois coloca o talit. Eu tenho aqui o meu talit, preste atenção. Coloca o talit, certo? Normalmente eles colocam na cabeça, né? Mas vamos começar aqui, né? E aí vai começar a Birkat HaKohanim, vai buscar, vai começar. Então o que é que ele faz primeiro? Ele primeiro cobre a cabeça, né? Fecha os olhos, cobre bem a cabeça, né? Quero olhar para vocês, e ele faz isso e faz a brachá dele. Tá bom? Entenderam? Então não pode ver. Agora, e os menores de idade, as crianças que estão na sinagoga? Eu, por exemplo, quando era pequeno, meu pai chamava, como cada pai chama os seus filhos e as pessoas que ele conhece, e ele cobre eles com isso aqui, ó. Então ele põe aqui outro, põe todos os filhos dele, ficam debaixo do talite dele, certo? E aí ele faz a brachá dele. Tá bom? Hoje eu vou tentar fazer a brachá até com isso, mas deixa eu terminar aqui a explicação. Costumes do povo hebreu. Primeiro, quem faz a brachá, quem faz a birkat HaKohanim é somente quem é descendente dos levitas. Eu sei que meu pai é descendente de levita, que disseram isso para ele. Ele pergunta se você acredita. Eu não sei nem como é que eles podem saber isso, né? Mas eles dizem que é porque meu pai tinha sinagoga. Enfim, tudo bem, para mim está ótimo. Eles lavam as mãos antes e tem um ritual para lavar as mãos um monte de vezes, 3 vezes de um lado, 3 vezes de um outro. Enfim, tira os sapatos, para lembrar exatamente aquela passagem de Moisés, quando ele falou com Deus, ele falou, tira o sapato antes de entrar aqui. Isso aqui é uma terra santa. O sacerdote não olha para suas mãos, como eu já disse, e as pessoas não olham para o sacerdote de jeito nenhum. Ele também se cobre com a Talita. Tá? Deu para entender até aí? Lembra disso aqui? Ó, quem é esse aqui? Spock. Lembra quando ele dizia assim, vida longa e próspera? Ele fazia assim com as mãos. História dele, alguns de vocês podem ser que saibam. Ele tinha um pai judeu, como eu tinha, ele era judeu também. E o pai dele levava ele para a sinagoga quando ele era pequenininho. E quando eu fazia essa bênção, que faz até hoje, inclusive no mundo inteiro, faz isso, todas as sinagogas fazem.
o pai dele chamava ele, cobria a cabeça dele, né? E aí fazia a bênção. E ele um dia, Spock, curioso, menino, criança, enquanto ele estava coberto, ele quis dar uma sondadinha aqui, né? Ele olhou como é que estava acontecendo e percebeu que as mãos estavam assim, começou a perguntar, a indagar um, outro, e acabou entendendo o motivo disso tudo e começou a usar isso quando ele fazia o programa dele. Ele dizia, vida longa e próspera. Ele fazia isso, tá? Tá bom? Então, em nome de Senhor Jesus, agora eu vou pedir para você aceitar essa bênção. Para isso, eu vou pedir que você, por favor, feche seus olhos. Não olhe para mim. Tenta fazer da forma que deve, né? Eu também não vou olhar nem para você e nem para as minhas mãos e vou fazer abraçar para vocês, tá bom? É, feche seus olhos. Pensa só em Jesus. Olha, Ele está comigo fazendo essa bênção para você. Yevarechecha Adonai vishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichuneika. Issa Adonai panav elecha. Yasem lecha shalom. Shalom, shalom ubrachá, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vida longa, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela reunião maravilhosa. Deus abençoe a sua vida, pastor João e pastora Suzy, que realmente foi maravilhoso. Tá bom. Obrigado por tomar conta dos meus filhos, dos meus netos. Sem palavras, só agradecer, agradecer e agradecer em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida.